Muito bem, forte abraço e muito boa tarde para você em todo o Brasil, ligado na Cazé TV. A bola vai rolar, a UEFA Europa League, a bola continua rolando pela UEFA Europa League. Chegou a vez do Manchester United receber a Real Sociedad em jogo decisivo, valendo vaga nas quartas de final da UEFA Europa League 2024-2025. O poderoso Manchester United vivendo uma temporada dura, uma temporada que não chega a ser de luta contra o rebaixamento no campeonato inglês, mas é uma temporada em que o time não tem aspirações interessantes, para dizer o mínimo, na Premier League, e resta para o United salvar essa temporada com a disputa da UEFA Europa League, tentando mais um título da competição, a equipe que venceu na temporada 2016-2017. Do outro lado, uma equipe também tradicional, vinda do futebol espanhol, a Real Sociedad de Futebol. 115 anos de história, um clube que está pela 14ª vez participando da UEFA Europa League, tentando voltar à fase quartas de final, como aconteceu também em 1989. É um clube que está na 11ª colocação do Campeonato Espanhol e o primeiro jogo foi empatado. Terminou empatado 1-1, uma grande partida. O torcedor do United vem gritando forte porque sabe que o momento do clube é de apoio, de cobrança, é verdade, mas de apoio incondicional para ver se o time consegue sair dessa má fase. Eu estou aqui na nossa cabine de transmissão ao lado do Rafa Oliveira e também ao lado do nosso lateral Rafael, que por muitos e muitos anos jogou em Old Trafford, conhece muito bem esse estádio. Tudo bem, Rafa? Boa tarde para você. Cara, a temporada do United não se parece em nada com aquilo que você vivia na sua época de disputar finais de Champions, brigar por títulos. Mas é aqui na Liga Europa, né? O UEFA Europa League, que o time tem a sua tábua de salvação. O que você está esperando do jogo? Rafa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todo mundo da Cazé TV. Acho que é isso. Acho que é essa competição, né? É essa. Acho que hoje tem que ganhar. Diria até que o Manchester pode ser um dos favoritos, não pelo desempenho, mas pelo nome. Manchester United já ganhou, como você bem citou aí, em 2016, 2017 com o Mourinho. E é isso, eu acho que é a competição que o Manchester tem que visar para tentar chegar à Champions League novamente. É um ano difícil para o Manchester, mas que pode ter aquele saborzinho diferente se caso conquiste uma Europa League. O United é apenas o 14º colocado, tá? Na Premier League, no campeonato inglês. Colocação incompatível com a história do clube, com o tamanho desse Manchester United, que hoje recebe a Real Sociedad na história da competição. A única equipe que venceu o Manchester United em Old Trafford. Tudo bem, Rafa Oliveira, um abraço para você. Jornais na Espanha traziam essa esperança. Olha, o United não costuma perder lá. Nunca perdeu um jogo de mata-mata por essa competição jogando em Old Trafford. Mas por que não repetir o que aconteceu há alguns anos atrás? Tudo bem, Rafa? Um abraço para você. O que você espera do jogo? Tudo bem, Luiz? Rafa, um abraço para todo mundo ligado com a gente. Pois é, assim, esse olhar para a história do Manchester United, ele sempre vai trazer coisas muito ricas. O problema é que a história atual do United não tem nada a ver com esse passado. Então, assim, a fortaleza de Old Trafford. Na atual Premier League, o United mais perdeu do que ganhou jogando em casa. A temporada atual do United é a pior desde 74, que foi o ano do rebaixamento do United. Então, assim, se a gente traz isso para a realidade atual, o United é um adversário ganhável em Old Trafford. Agora, a Real Sociedad também não está bem, não. A Real Sociedad, se a gente pega o recorte de 2 meses para cá, tem campanha de rebaixada na Espanha. A Real Sociedad tem o 2º pior ataque de La Liga. Então, é um confronto muito grande para um desempenho muito ruim dos dois lados quando a gente olha para esse retrospecto recente. Vamos aproveitar para mostrar como está o chaveamento, né? O Frankfurt passou agora há pouco goleando o Ajax, está já nas quartas de final, espera AZ ou Tottenham. O Bodo Glimt perdeu para o Olympiacos, mas conseguiu a sua vaga. A Lazio conseguiu, depois do empate de hoje, passar do Vitória Pilsen. Do outro lado, o Athletic Clube de Bilbao venceu a Roma e segue nessa jornada para ser campeã em casa, a equipe do País Basco, assim como a Real Sociedad, né, que poderá fazer uma final na casa do adversário, do principal rival. Você está vendo aí no detalhe o torcedor do clube que é de San Sebastián, que traz ali também a bandeira do País Basco, então é um elemento interessante. E os outros duelos, né, como você viu ali, todos eles ainda definindo o lado direito da chave, exceção de Tottenham e AZ. O Lyon enfrentando vou chamar de Steaua Bucareste para facilitar o entendimento da galera. FCSB. O FCSB. O Rangers enfrentando o Fenerbahçe. A gente vai trazer gols, vai atualizar os resultados, vai deixar você por dentro de tudo que estiver rolando nos outros jogos dessa rodada. E no intervalo a gente mostra todos os gols para vocês nessa rodada de oitavas de final da UEFA Europa League. O torcedor do Manchester United, que
os dois Rafas falaram bem, né? Tem nesse título aqui, nessa possibilidade, a grande possibilidade da temporada, num caminho, e se a gente levar em consideração o tamanho do Manchester United, seria um caminho tranquilo, mas para o que joga é sempre muito duro. Tanto é que o jogo da ida, Rafa Latera, você estava na transmissão, foi 1-1, né, cara? Então, assim, e foi um jogo que o United, beleza, tomou um gol de pênalti, vou chamar de bobo, mas um pênalti também meio que acidental do Bruno Fernandes. Exato. Mas você gostou do jogo do United na primeira partida? Então, eu até gostei. Eu achei que o Manchester jogou bem. A primeira parte não foi um bom jogo. O segundo tempo foi bom. E depois do pênalti, assim, o Manchester United... Aquela coisa que a gente fala, esqueceu como joga futebol. Depois do pênalti, que como você bem falou, é acidental. Foi meio que acidental, mas foi pênalti, claramente. E assim, esqueceu. Até o momento do pênalti, o Manchester vinha dominando no segundo tempo. Criando chances, jogando bem. Na segunda parte, no primeiro tempo não achei que foi tão bem assim, mas foi até melhor que a Real Sociedade. Mas é aquilo que o Rafa Oliveira falou. Eu acho que, assim, como a Real Sociedade não vem num bom momento também, então são duas equipes que não vêm num grande momento, o Manchester joga em casa. Então, com certeza, no jogo de hoje, eu acho que o Manchester United, com certeza, é o favorito. São 3 jogos sem vencer para o Manchester United, contando aí todas as competições na temporada, uma derrota. Na verdade, são 3 empates seguidos, né? Que pro Fulham teve a derrota nos pênaltis, que acabou eliminando o United na competição na Copa da Inglaterra. Aí o empate com a Sociedade, e no último final de semana, um jogo em que o Bruno Fernandes aí fez um baita gol de falta, mas não foi suficiente para vencer o Arsenal no empate em 1-1. Já a Real Sociedade vem de 4 jogos consecutivos sem vencer, sendo 3 derrotas, né? Só tem nesses últimos 4 jogos um empate com o time do Manchester United. É bem verdade que no final de semana, na derrota para o Sevilha, entrou em campo com uma escalação muito modificada em relação a essa que vem a campo hoje, em relação ao que é o time ideal da Real Sociedade. O torcedor do Manchester United está marcando presença em Old Trafford. Mais de 70 mil lugares disponíveis, eram esperados, ou ainda são esperados, pouco mais de 1.500 torcedores da Real Sociedade hoje em Manchester. Aquela temperatura agradável, Manchester, 4, 5 graus, um belo dia. Calorzinho gostoso, fala, eu conheço, calorzinho gostoso. Essa é a temperatura de momento que promete subir no decorrer da partida. E você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, os times vão subir a campo agora. Já fazer o convite para você que está na nossa live, a gente vai fazer aquela atualização de live para você ou clicar no link que vai aparecer, né, no ícone que vai aparecer para você curtir o jogo, ou caso você não seja direcionado imediatamente, que é o padrão para a live que vai transmitir Manchester United e Real Sociedade, você só precisa também acessar novamente a Casé TV, procurar a live que está transmitindo United e Real Sociedade. Fechou? As equipes vêm pro gramado, a bola vai rolar pelas oitavas de final da UEFA Europa League, Manchester United e Real Sociedade. Semana passada, Zirkzee fez o gol do Manchester United, Oyarzabal fez o gol da equipe da Real Sociedade. E hoje é no Teatro dos Sonhos, é nesse mítico estádio, nessa mítica casa do United, que teremos os 90 minutos decisivos para conhecermos mais um time classificado às quartas de final da competição. Restam 4 vagas ainda na próxima fase. Atlético Bilbao, Frankfurt, Lazio e Bodo Glimt estão classificados. Times perfilados em campo, com muito barulho da galera e com aquela trilha que embala os grandes jogos da UEFA Europa League. Esse é o hino da UEFA Europa League. Deu nem para escutar direito, hein? O tanto que estão cantando torcedores de Manchester United e Real Sociedade hoje em Old Trafford. É, Rubem Amorim, né? Parece que alguns meses em Manchester parecem anos em Lisboa.
Vamos confirmar as duas escalações. O United confirmado então com o Onana para o gol. Mazraoui, De Ligt, Heaven na linha de defesa. Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu na segunda linha. Uma linha de 4, Zirkzee, Højlund e Garnacho. Assim está escalado o time treinado pelo Ruben Amorim, técnico português de 40 anos de idade, desde novembro, comandando o Manchester United desde o dia 11 de novembro. O Ruben Amorim é o treinador da equipe do norte da Inglaterra. Benoît Bastien, arbitragem comandada pelo francês, auxiliado por Richan Zaccarani e Aurélien Bertomiot. O Ville Delajot está na arbitragem de vídeo e o Jérémy Pignard é o quarto árbitro dessa partida. Oyarzabal de um lado, Bruno Fernandes do outro. Vão trocar de lado então, a bola vai sair com a Real Sociedad. E a gente confirma também agora a equipe espanhola. Remiro é o goleiro, Aritz Elustondo pela direita, Igor Zubeldia e Naef Aguer na linha de defesa, com Aem Munhoz na lateral esquerda. Brais Mendes, Zubimendi e Marin são os três homens de meio de campo, com Geraldo Becker, Takefusa Kubo e Mikel Oyarzabal lá no ataque. Os amarelados são os que estão pendurados. E o destaque também para o Brais Mendes, que fez o gol na vitória da Real Sociedad contra o Manchester United na temporada 2022-2023. Vamos nessa! Tá de volta o Zubimendi, não foi relacionado, né? Não esteve presente no primeiro jogo. Olha aí, ó, quase, não pode deixar o Emmanuel no vácuo, né, Ruben Amorim? Não percebeu ali o técnico Emmanuel Alguacil, técnico de 53 anos, já há muito tempo, né? O cara tem uma trajetória lendária na equipe da Real Sociedad. Tá tudo pronto, saída de bola da Real Sociedad. Tem tudo para ser um grande jogo. Autoriza o árbitro, valendo vaga nas quartas de final da UEFA Europa League. Manchester United e Real Sociedad ao vivo aqui na Cazé TV. Vambora, hein? Vambora com tudo que representa essa camisa pesada do Manchester United. Um clube tantas vezes vitorioso, ainda o maior campeão inglês, não vence desde 2012 e 2013. O time que é também o maior campeão da Copa da Inglaterra, o time que tem 2 títulos mundiais. Pela frente a Real Sociedad, também equipe importante, 2 vezes campeã da Liga Espanhola. Recentemente, com alguns desses jogadores ainda do elenco, venceu a Copa do Rei da Espanha, batendo o Athletic Bilbao, né, o grande rival na decisão. Um clube importante de um lado, outro gigante pela frente. Um grande jogo para você. O Oyarzabal está pedindo essa bola por dentro. Vem para ele para o camisa 10. Antecipação do Heaven. Bola com o Bruno Fernandes fazendo o recuo com o Onana. O Onana vem para o seu jogo de número 39 nessa temporada. Nos 38 jogos anteriores, só um sintoma do que tem sido o United nessa temporada, sofreu 52 gols. Números impressionantes. Olha aqui como recupera Mendes. Ajeitou. Oyarzabal, cruzamento. Passa pelo Brais Mendes. Olha onde está o Zirkzee. Lá atrás para ajudar a buscar o lançamento no Garnacho. Ele vem para dominar, evitar a saída. O United tenta com o Dalot sair de trás. É um United que vai mexendo muito na sua escalação ao longo da temporada. Volta a ter uma linha com 3 zagueiros, mas tem hoje o Heaven que está indo para o seu terceiro jogo. Jogador de 18 anos, passou pela base do Arsenal. E vem tendo minutagem aqui no United. Mas olha como recupera a bola a Real Sociedad. O Oyarzabal pede à frente. A bola chega para o Kubo. Dominou na área. É habilidoso. Deu a travada. A caretaça. Ele tentava, vem na cobertura para tirar. Dorgu. Aí o garoto de 18 anos ficou com as pernas abertas. Ia tomando uma baita caneta do Kubo. Muito talentoso, só 23 anos de idade tem o Takefusa Kubo. Jogador que Real Madrid apostou, né? Acreditou no talento dele ainda jovem, mas é na Real Sociedad que ele realmente encontrou o seu grande futebol jogando na Espanha.
Braz Mendes para levantar essa bola na primeira trave, corta Zirkzee. O rebate vai ficando aqui para o domínio de bola do Marinho. Esse é Braz Mendes para fatiar na área. Ficou com ela o Onaná. E quer sair na velocidade. Bola muito longa, fica com ela o Alex Remiro. Goleirão da Real Sociedade que começa em cima, começa corajosa. Começa ganhando duelos no meio-campo. A volta do Zubimendi é muito importante. Ele é o termômetro do meio-campo, tá ele aí com a bola. É o jogador que faz o jogo girar. E a Real Sociedade vem de resultados ruins. Tomou 4-0 do Barcelona, perdeu pro Sevilha, mas aí estava com o time praticamente reserva e tudo. Só que se a gente voltar 2 semanas no tempo, a Real Sociedade faz um ótimo início de jogo contra o Real Madrid, no jogo que acabou perdendo a ida da semifinal, gol do Endrick. Mas a Real Sociedade pressionando, não deixando o adversário jogar. É um time que está devendo no ataque no Campeonato Espanhol, mas tem qualidade. Fez o corte de cabeça o Munhoz, a bola já é controlada de novo pela Real Sociedade. Está um pouquinho mais adiantado o Becker pedindo passe, o passe não vem, está com ela já Bruno Fernandes. Esse daqui é o Casemiro para buscar essa bola longa. Vamos aproveitar então já para trazer as odds atualizadas. Um confronto que promete gols, como aconteceu no último jogo, um gol para cada lado. Vamos aqui trazer a odd de ambas marcam junto com a Estrela Bet. Se tem hit, tem estrela. E hit de verdade, jogar com responsabilidade na Estrela Bet. Rafa, latera 1,92. A odd para ambas marcam. Tá nessa pegada aí de um jogo com gols para os dois lados, Rafa? O que você acha? Segura aí, Rafa. Segura aí, Rafa. Segura aí. Porque vem descendo o United. Cruzamento fechado. Tá com ela o Remiro. Eu acho que sim, Luiz. Eu vou te falar que vai ser um jogo aberto. Assim, a Real, igual a gente tá vendo ali, a Real começa melhor pressionando. Acho que o Manchester não estava esperando isso. E o Manchester jogando em casa, vai querer fazer gol. Então é uma odd boa, hein? Acesse então estrelabet.bet.br ou QR Code, que a gente vai colocar na tela para você, tá aí no detalhe. Estrela Bet é o hit. Dê lá o seu palpite. Em tabela. Dá para chegar. Becker. Aí o Geraldo Becker. Toque de primeira na bola do Braz Mendes. Recebeu de volta a Braz Mendes. Inverteu, era para o Cubo. Estava ali no meio do caminho o Patrick Dorgu. Dinamarquês fazendo só o seu 6º jogo com a camisa do Manchester United nessa temporada. Vem o Cubo, tá na área, passou, ilustrou do cruzamento, rasteiro. Bola ainda viva, Heaven, deu bobeira. E o juizão já pegava ali a falta, favorecendo o Manchester United. Vamos ver exatamente o que aconteceu por aqui. O Cubo dá essa bola na ultrapassagem para o Aritz, que estava em condição legal. O cruzamento rasteiro também, a condição era boa. Do Oyarzabal, deu falta do Oyarzabal em cima do De Ligt. Vamos ver de novo? E aí, hein? Não sei se foi falta em nenhum dos dois, na verdade. Vou falar a verdade. Foi mais falta do De Ligt do que... o Oyarzabal parece já tá com o pé à frente. Vem o toque do De Ligt. Tanto é que quem sente mais é o Mikel Oyarzabal. Rafa Oliveira. Eu não fiquei com pressão de pênalti não, mas olhando depois os replays, realmente se teve falta de alguém, foi falta do defensor. Caracterizaria o pênalti mesmo. Vamos ver se o VAR vai intervir nesse lance. Quem começa muito bem, pelo jeito está sendo checado, lá com uma perna do Oyarzabal fica presa na hora que o De Ligt chega por trás, ó. Ele acaba tocando antes da passada completar. Eu acho que com a imagem vai ser pênalti. Não sei não, hein? E aí, Rafa, lateral? Não sei não. Assim, pode checar no VAR. É aquilo que eu falo sempre. Checar no VAR não faz mal nenhum. O juiz teve a intervenção no campo, ele deu até a falta do atacante, mas ele pode olhar. Jogo da ida, o VAR chamou e foi dado o pênalti. Num lance que ninguém reclamou. Hoje parecido, ninguém reclamou de pênalti. O VAR vai checar, o dele está conversando com o Oyarzabal. O Oyarzabal deve estar falando, eu cheguei primeiro. Eu botei meu pezinho ali para bater no gol, você me atropelou. Vamos ver, é assim, então tá checando, a verdade é essa, vamos ver, né? E vai chamar os dois capitães, vai chamar o Bruno Fernandes, que já está ali à sua frente, vai chamar também o Oyarzabal. Ele vai pro vídeo. Ele vai pro vídeo analisar. Pelos replays eu achei. Na hora eu não tinha achado pênalti, não. Talvez, acho que nem no primeiro replay, mas depois, olhando o que o Luizinho já tinha destacado mesmo
do De Ligt chegar e travar a perna do Oyarzabal antes do Oyarzabal colocar o pé no chão, ele tá à frente, acaba sendo pênalti pra mim, sim. Essa cabine aí, né, cara? O torcedor ali atrás dizendo que não. A garotada do United no Dorgu e no Heaven estão ali. Essa garotada tá ali vendo. Olha, vai ser de... Eles já devem saber, né? Eles estão vendo o lance ali. Olha lá, o Heaven tá tentando enxergar a jogada. Tomou a frente o Oyarzabal. Ali é muita interpretação, né, Luiz? É por isso que o VAR é bom para isso. O VAR tá ali para isso, e a interpretação do juiz, entendeu? Então, vamos ver. Vamos ver. E a definição. VAR sinaliza pênalti para o Manchester United. É pênalti para a Real Sociedade, não para o Manchester United. Pênalti contra o Manchester. Fez o pênalti, o De Ligt, é pênalti para a Real Sociedade. Oyarzabal atropelado pelo De Ligt. Pode abrir o placar aos 9 minutos do primeiro tempo. Cartão amarelo para Matthijs De Ligt. Pênalti para a Real Sociedade. Vai o capitão do time, vai o artilheiro da equipe. Ele que de pênalti fez na semana passada. De novo confronto contra o Onana. Mikel Oyarzabal na bola. É jogador de seleção, é jogador de grandes títulos, é jogador importante. Vem para a bola Oyarzabal. Autorizada a cobrança, parte o Oyarzabal. Gol! Da Real Sociedade! Bate bem, bate no canto, abrindo o placar para a Real Sociedade. Mikel Oyarzabal, 1 para a Real Sociedade, 0 para o Manchester United. Cobrança no canto, cobrança com categoria, deslocando o Onana, nem aparece na foto o goleiro do United. 1 para a Real Sociedade, Mikel Oyarzabal, 0 para o United. Rafa Oliveira. No reencontro dele com a torcida inglesa, né? Ele foi o autor do gol do título da Euro da Espanha, né? Justamente diante da Inglaterra. Aí ele sofre o pênalti. O VAR foi bem ao identificar e o Oyarzabal foi bem ao converter. Muito bom o início de jogo da Real Sociedade, recompensado com um gol. Muito bom o início de jogo do Brais Mendes, ganhando os duelos no meio-campo, se antecipando. Ele inicia, é quem desarma no campo de ataque para iniciar o lance do pênalti. Rafa, meu lateral. A equipe do United não tocou na bola até aqui, tá perdendo de 1-0, Rafa. Eu ia falar exatamente isso, jogando em casa, né, cara? O Manchester United jogando em casa é assim, só dá a Real Sociedade, o Manchester United errando vários passes bobos, dá pra ver, assim, não tem o ímpeto de tocar a bola, o time do Manchester, e, assim, pênalti bem marcado, não vou falar, é o que eu falo sempre, a interpretação do árbitro ali, eu até achei que foi pênalti mesmo. E é isso, assim, o Manchester ainda não entrou em campo, jogando em casa. E continua errando passe, mais um passe errado aí. E você vai deixando o like, vai se inscrevendo aqui no canal, a galera tá participando. O Luiz Nascimento diz, o Manchester United não faz um gol? Imagina fazer 2. O Marcelo Leocádio, a SAF acabou com o Manchester United. O Ronaldo Silva, esse Manchester é uma desgraça. O Gilles Santos. Os Red Devils se tornaram os ursinhos carinhosos. Não assustam mais ninguém. Era um bom desenho, ursinhos carinhosos, hein? É muito bom. Era bom. E ele tá certo. Realmente, nos últimos anos, tá difícil de... Assim, aquele Manchester que eu joguei, que eu acompanhei, é outro Manchester hoje em dia. É o passe de primeira do Bruno Fernandes para a subida do Dalot. Já dá o tapa com o Garnacho. Aí é um cara que vive uma boa temporada. Garnacho puxou pro meio. Garnacho nas mãos do Remiro. Garnacho veio pro seu jogo de número 44 nessa temporada com o Manchester. Chute fraquinho, veio nas mãos do goleiro. Até mandou aqui o torcedor. O Eric Ferreira. Época boa era do Rooney e do Cristiano Ronaldo. Essa época que você está falando era a época de Fábio e Rafael. Essa era a época boa. Era essa época boa mesmo. Eu peguei a época boa, cara. É menino de sorte, né? Olha o cruzamento que vem para a segunda trave. Hollywood, olha o toque pro meio. Tentava emendada pro gol do Dorgu.
Chegou para fazer o corte o Munhoz. Saiu, o United vem para pressão. Torcedor já transforma a atmosfera no Teatro dos Sonhos. Casemiro. Torcedor vem para aumentar o volume. Grande passe, Bruno Fernandes. Roylund! Pegou, Ramiro! E o juiz dá pênalti. Vai dar pênalti. Vai dar pênalti. Sinaliza o pênalti para o Manchester United, Benoit Bastien. Roylund foi emendar para o gol. Veio a marcação por trás. E agora é a vez do Oyarzabal conversar com o árbitro para reclamar do pênalti. Agora sim, pênalti para o Manchester United. Vamos ver a posição, parecia muito legal e estava muito legal aqui o Bruno Fernandes. Grande passe do Casemiro, hein? Que passe, Casemiro. E depois por dentro o Roylund também em condição legal. Veio a marcação do Elustondo. Essa imagem, quando chega, né? Na verdade é o Zubeldia, quando chega. Vamos ver aqui agora, ó. Rafa Oliveira. Tive essa convicção toda não, hein? Acho que foi um grande gol perdido pelo Roylund, em primeiro lugar. Mas não acho que seja o caso de mandar revisar, de voltar, não. Até para ter dúvida se realmente pegou, mas dificilmente é lance para ser revisado pelo VAR. Fiquei com a sensação, né, do Zubeldia ele encostar no Roylund, não é nem na hora do carrinho baixo. Quando ele começa a projetar o corpo, ele dá uma desequilibrada no Roylund. Concordo. Quando ele vai dar o carrinho, ele bate. E o juiz matando uma falta de convicção, nosso amigo, acabou de falar. Ele demorou pra pitar, hein? Ele demorou. Esperou pra ver se ia sair o gol do Roylund, não saiu. E eu tô falando a defesa e nada de sinalizar. Agora é o VAR que tá analisando. O Rubem Amorim que tá tenso. Uma decisão que começa daquele jeito. Tem pênalti o Manchester United. Galera no chat diz se acha que foi, se não foi. E aí, foi pênalti ou não foi? A galera do Viagem no Tempo disse que foi pênalti. Thiago Brenner não foi nada. O Edu Pereira, pra mim foi pênalti. O Tulibu disse que não foi nada. O Gustavo Longo disse que não foi nada. O Davi queria o cartão vermelho. Ficou discussão. No chat ninguém toma decisão. Cada um vai para um lado. O pênalti está dado. O Bruno Fernandes já está autorizado para a cobrança. Respirar fundo o Bruno Fernandes. Partiu para a bola. Vem ele, Bruno Fernandes. Gol do Manchester United. Sempre ele. Bruno Fernandes empata o jogo aos 15 minutos da primeira etapa. Que jogo! O Manchester foi para o ataque, consegue o pênalti, chega ao gol de empate. Também no céu na foto o Ramiro, goleiro de um lado, bola do outro, aquele pique no lugar, o saltinho tradicional. Bruno Fernandes, um para o Manchester United. Um para a Real Sociedade, Rafa! É isso aí. Num pênalti, como a Real Sociedade está melhor no jogo. E aqui, ambos marcam, já foi, hein? Aqui com 15 minutos, não podemos esquecer. Já falei que ia ter gol. Então foi até rápido. Mas é isso, o Manchester achou um passe lindo do Casemiro ali, para depois achar o Bruno Fernandes para tocar. E é isso, acho que é o jogo aberto agora. Acho que é jogo de gols, hein? Vou falar, um jogaço por enquanto, até aqui com 15 minutos. Rafa Oliveira, tudo igual em Old Trafford. Sempre ele, né? Sempre eles. Tem um jogador que aparece e tem números impressionantes dentro de uma era tão complicada do United. Esse cara é o Bruno Fernandes. Vai lá, converte o pênalti, é quem chama a responsabilidade. Vamos ver como o United reage, já que o início do jogo foi muito ruim. A Real Sociedade é uma chance não só de voltar para o jogo, mas psicológico também. A Real Sociedade usando os laterais bem baixos para a saída de bola. O United está repetindo na ida, né? O Roy está marcando o volante, hoje o Zubimendi. O Roy está mais recuado que o Garnacho e Zirkzee para pegar o volante nesse encaixe. E a Real Sociedade está trazendo os alas, baixando os laterais, fazendo o United subir muito com os alas. Vamos ver se vai conseguir encaixar essa pressão como fez na origem do lance do pênalti. "17 minutos, 1-1. Aí sim, né? Jogo bom é desse jeito. Um gol para cada lado, jogo mata-mata. Empate, a gente vai para prorrogação. Por que não, né? Eu adoro.
pagar 90 minutos e receber 120. Com a economia dessa? Eu nunca pensei nisso, essa é boa mesmo, verdade. Vai se mandando aqui pela direita o Kubo. Chegou bloqueando a bola o Hammond. Passe de primeira para o Elustondo. Grande passe do Casemiro no gol, hein? Grande passe do Casemiro no gol. Ô Luiz, o pior é quando tu paga 90 e vê um espetáculo horroroso, né? Pelo menos estamos vendo gol, estamos vendo o jogo, né? Tem o contrário também, né? Acontece também. Com o United recentemente tem acontecido com uma frequência. Não é o caso de hoje. Hoje o jogo é bom. Tomando a frente ali o Zubimendi. Conseguiu o Højlund tocar para trás. Aí já veio para ajeitar o Casemiro. Bola chegando aqui à esquerda com o Dorgo. Recuando para o Bruno Fernandes. Daí ele pega no gol, hein? Daí ele pega no gol. É o que a galera quer. A tabela acontece. Bruno Fernandes ajeitou. Perna esquerda, levantamento para o Højlund. Tira de soco o Remiro. Deu o rebote. Mas Raul tá caído. O Højlund tá valendo. Dalô. Casemiro! Vai para fora. Reclamação é de um pênalti porque tirou de soco o Remiro. E pode ter acertado o soco ali no Højlund. Condição era boa. Aqui embaixo o Zubeldia dava condição. Ele pega na bola, né? Vamos ver de novo a repetição. Que há o choque, mas... Essa o VAR não rola, não é possível. Não, essa é totalmente normal, né? É o tipo do lance que o VAR para checar, porque se por acaso vai direto na cabeça do Højlund, seria pênalti, mas o replay deixou claro que foi normal. E você ligado em todo o Brasil, se prepare. Domingo, 4h30 da tarde tem Palmeiras e Corinthians. Tem a final do Paulistão 2025. Ao vivo na Cazé TV no YouTube. Todo o time da Cazé TV no YouTube. No Allianz Parque domingo, tá? 4h30 da tarde. Uma super cobertura. O Corinthians de volta à final após 5 anos. O Palmeiras tentando o tetracampeonato. O Corinthians que vem assim... magoado da eliminação da Libertadores da América. O Corinthians que também... Deixa eu ver o Højlund. Botou na frente, parte da massa. Højlund chegou. Que isso, juiz? Não. Que isso? Será que teve um braço? Tá sangrando, tá sangrando. Sangrando ali o jogador da Real Sociedad. Mas bateu na massa e foi pro chão. Vamos ver. Ah, não. Não dá. Não dá pra dar essa falta, gente. É que pega, nesse ângulo mostra o cotovelo pegando. Ele nem levantou o braço, né, cara? Isso aqui é complicado, né? O cotovelo no rosto acabou... isso é exatamente. Cravando a falta ali, mas eu tô com você, assim, o contato era mínimo pra... Assim, o lance que incomoda ser falta, mas como pegou o cotovelo, tá sangrando. Não pelo sangue, assim, a falta, mas o fato de pegar o cotovelo no rosto caracteriza a falta. E é interessante, Luiz, nesse começo de jogo, assim, 20 minutos já de jogo, mas a Real Sociedade joga bastante pelo lado direito dela, né? Com o Kubo e o que acontece? Porque o Manchester tá com o Heaven ali, que é um jogador da base novo, tem o Dorku também, e assim, eu acho que eles acharam o lado direito o lado mais fácil para jogar contra o Manchester. Então, assim, eles estão priorizando bastante o lado direito ali do Manchester. Dorku que era ponta, assim, quando veio da França, né? E hoje joga de ala. Olha, só ainda concluindo aqui sobre esse domingo de rivalidade, de derby no Paulistão aqui na Cazé TV, temos que lembrar que em 2020, quando o Palmeiras vence o título contra o Corinthians estava tentando o tetracampeonato, seria ali o primeiro dessa era moderna do Paulistão. Agora é a vez do Palmeiras contra o Corinthians tentar o tetra. Vai ser demais, domingo 4h30 da tarde. Tem gol, hein? Tem gol na UEFA Europa League. Mikal Tadzi faz 1 para o Lyon, 0 para o FCSB. O Lyon está se classificando, portanto. Tinha um resultado muito bom, né? De 3-1 no jogo da ida fora de casa. Está fazendo aqui 1-0 em casa. Está conseguindo a sua vaga. No intervalo a gente mostra os gols para vocês. Lembrando que o Lyon se classificando para ser o adversário de quem sai daqui, né? Por enquanto também o Rangers vai se classificando contra o Fenerbahçe. O jogo está 0-0. O primeiro jogo foi 3-1 para o Rangers. E o AZ, que venceu o Tottenham em casa por 1-0. Nesse momento estão empatando em 0-0 em Londres.
Cresceu no jogo United, hein? Bruno Fernandes. Vem aqui o Joshua Zirkzee. Tapa na frente pro Dorgo, linha de fundo, cruzamento para a segunda trave. Sobrou, Garnacho, bateu pro gol. Para ganhar escanteio, Manchester United. Pressão total. Ela passou pelo Dalot, veja só como ele sobe. Teve a casquinha ali do Zubimendi para tirar de dentro da grande área. Depois o próprio Zubimendi foi por baixo para bloquear. Bruno Fernandes muito aplaudido, né? Muito gritado ali nesse momento. Por isso ele retribui o carinho da galera que próximo àquela bandeirinha de escanteio estava falando o nome dele. Lança para a grande área. Vem para ela Bruno Fernandes. Matais dele, 1,89 m na área. O brasileiro também está lá com 1,85 m. O Zirkzee é outro que está na área. 1,93 m. Vem para levantada. O toque do Zirkzee. Tirou a defesa. O Casemiro estava brigando aí pela bola. Reclamado bem lá dentro de um toque no braço. Vem bola aérea. Faz o corte de defesa da Real Sociedad. A Real não está conseguindo sair de trás. Agora o Dorgo dominou mal, mas brigou no pé de ferro. Vem Dorgo. Agora, Rafa, interessante, a gente tinha falado vários momentos ao longo da temporada. Vamos só ver aqui o lance de um eventual toque no braço. Não tocou não, pegou na coxa ali do Zubimendi. De Zirkzee e Højlund juntos. Parecia que na administração anterior do Ten Hag isso não ia acontecer. Está tentando dar sequência aqui o Rubem Amorim com os dois em campo. Eu diria que mais pelas circunstâncias do que por gostar da ideia, porque no primeiro momento, se a gente for pensar, ele perde o Amad Diallo, que era o principal jogador da era dele, né? Aliás, o Rubem Amorim, além de todos os problemas que já tinha, ele ainda perdeu os melhores jogadores do início da era dele, né? Lisandro Martinez, Amad Diallo, os destaques dos primeiros jogos dele. Mas, de fato, até por opções mais limitadas, ele passa a contar com o Zirkzee como esse segundo atacante, ou atacante pelo lado do trio de frente, né? O Garnacho tende a abrir mais, o Zirkzee faz esse trabalho de chegar mais ao Højlund. Já foi assim no jogo da ida, aí a questão também é do ajuste sem bola. Por isso eu falava, o trabalho do Højlund para pressionar o Zubimendi passa a ser importante. Olha o Kubo, passe na ultrapassagem. Foi pro chão o Brais Mendes. O árbitro não deu nada. Olha como sai jogando aqui o Aiden Heaven. E aí, né, com todos os problemas, por exemplo, o Lisandro Martinez seria um cara para jogar ou no lugar aqui do Aiden Heaven. Não faria essa ala no lugar do Dorgo, mas seria um cara para jogar na faixa esquerda da defesa. Vai se abrindo espaço para um garoto como esse que está com a bola nos pés agora, 18 anos de idade. Fica de olho, né? Porque é um garoto, uma promessa aí do futebol inglês. Como eu citei, passou também na base da equipe do Arsenal. Luiz, e entre isso que o Rafa Oliveira falou, é botar o Garnacho na direita, né? O Garnacho é um cara que joga muito na esquerda. E o Zirkzee, eu acho que na direita ele ia ficar muito mais desconfortável. Então ele teve que botar o Garnacho na direita e o Zirkzee, como o Rafa bem citou, ele vem jogando bem ali meio que na ponta esquerda. Então ele está aproveitando os melhores jogadores que ele tem. Olha o Heaven para tentar o domínio. Se enrolou Heaven, escanteio para Real. Um festival de erros, né? De domínio, de passe ruim, de bola mal afastada. Foi um festival de erros. Aí também de atenção, porque vem Kubo. Defendeu o Onaná. E desatenta a equipe do Manchester United. Hoje ainda temos o nosso Papo 10. É hoje, 9 da noite. Nosso Papo 10 especial, trazendo lances, gols, jogadas de Bahia e Boston River. Primeiro jogo foi 0-0. Hoje tem o jogo da volta. Será que o Brasil consegue o seu 7º participante nessa Libertadores da América? Passou pro Højlund, mas não passa pelo Zubeldia. Hoje, 9 da noite, Papo 10 especial. Vai se acostumando, hein? Nesses meios de semana com Libertadores, com Copa Sul-Americana, teremos o nosso Noite de Copa, nossas noites de Copa que serão especiais. E hoje,
essa última data de fase preliminar de Libertadores da América. O nosso Papo 10. Segunda-feira, 8 da noite, tem um sorteio da Libertadores aqui na Cazé TV também, hein? É, dia 17. Se prepare. Aritz Elustondo. Bruno Fernandes vem para dominar, meio pressionado, preferiu fazer o recuo. E depois do gol de empate, o United conseguiu controlar o jogo, né? E aí consegue se impor até fisicamente, ganhando os duelos. O Højlund está conseguindo ganhar, especialmente do Zubeldia, para fazer o pivô. No centro do campo também, o United passou a dominar. E aí a Real Sociedad, que é um time um pouco mais leve, muito técnico, com o Kubo, com o Brais Mendes, com o Zubimendi, com o Oyarzabal, mas não está conseguindo ganhar vários desses duelos. E aí não consegue mais ficar com a bola. Essa bola longa. Dominou bem o Dorgo. Esse daí veio do Lecce, da Itália também, agora em fevereiro. Chegou outro dia. Chegou em fevereiro para a equipe do United. Foram as duas contratações, né, nessa segunda janela. O Aiden Heaven e o Patrick Dorgo. O United melhorou, hein? Quase 29 minutos. O United fez ao todo, né, 75 duelos contra adversários espanhóis. Vamos ver o Mazraoui primeiro. De Ligt. A recuada Real Sociedad entrincheirada nessa posse de bola. Evan. Casemiro. Tentou o passe pro Dorgo de cabeça com o Zirkzee. Chegou na área, limpou. Zirkzee travou. Penteou para trás. Toque de letra para fora. Højlund. Jogadaça do Zirkzee. Por isso que ele sai da área. É por isso que ele faz o que faz e fez na temporada passada um grande ano com o Bolonha. Não sei se o gol ia ser válido por conta dessa posição do Dorgo, mas que jogada do Zirkzee, tocou de letra. Não foi nem de letra, né? Ele mandou pela frente mesmo. E essa bola passou para fora. Ele que vem jogando muito bem, Luiz. Ali nessa posição ele não jogava, só jogava de atacante. Quando ele chegou no United, ele achou bem essa posição de ponta esquerda e vem jogando, vem fazendo boas exibições. Acho que estava impedido, sim, mas ótima enfiada de bola do Casemiro, né? Já foi importante na origem do pênalti, de novo tendo espaço, sendo mais recuado do centro do campo. Olha o Kubo. Ele, ó, rasgando a defesa, Kubo na bola. Aí o Casemiro de primeira. Evan erra a devolução. Espação do Munhoz. Aí o Becker, meio sumidão no jogo, o Geraldo Becker. Cruzamento vem fechado. Tirando o De Ligt. Mas com a Real Sociedad baixando muito, né, marcando muito dentro da área, na entrada da área, sobra espaço para o Casemiro armar de trás. E ele acaba lançando sem ser pressionado. Tem gol de Odobert. 1 pro Tottenham, 0 pro AZ. Jogo indo para prorrogação em Londres. Sobre os números do United, né, são 22 vitórias em 75 duelos europeus contra equipes da Espanha. 25 derrotas, 28 empates. Para a Real Sociedad, esse é o 8º jogo, venceu 3 vezes, só perdeu uma única vez. Aquele jogo da fase de grupos da UEFA Europa League, 1-0, né? E nesse mesmo estádio com gol do Brais Mendes. Olha o Kubo. Kubo de novo, vem fazendo finta. Aí o Kubo abriu na canhota, ele bateu em cima do Mazraoui. Ele dribla fácil, né? A bola fica coladinha no pé do camisa 14 da Real Sociedad. Geraldo Becker. Munhoz. Aqui é o Zubeldia. Aí o Aguer fazendo o recuo. Bola com o Remiro. Um time em uma fase vai até as quartas de final. Ou vai ser o United ou vai ser a Real Sociedad, por enquanto, prorrogação.
É importante a Real Sociedade fazer o que fez no final da posse de bola, acabou se livrando da bola, mas aquela chegada do Cubo já foi após uma posse um pouco mais lenta. O ritmo mais veloz agrada mais ao United. O ritmo um pouco mais cadenciado é um ritmo mais da Real Sociedade. Até por dinâmicas que cada um está mais acostumado dentro das suas ligas mesmo. Aí a pressão do Hollywood, olha como vive perigosamente, mas de maneira treinada, de maneira ensaiada, a equipe da Real Sociedade. Brais Mendes saiu daquela primeira pressão, aí vai recomeçar, o United se pressionar. Pode ser superado de novo nessa primeira linha de marcação, é que agora o Brais Mendes não teve outro passe para dar, né? Oyarzabal. Boa bola. O Brais Mendes, a intenção era boa, o passe ficou um pouquinho atrás do Zubimendi. Olha onde está o Bruno Fernandes, muito longe do gol. 34 minutos. Daqui a pouquinho vamos chegando, tá 1-1. E nesse sábado tem Bundesliga. É, o Bayern de Munique vem de tropeço, né, no campeonato alemão. Vai enfrentar a boa defesa do Union Berlim. 11 da manhã nesse sábado ao vivo, e também a nossa rodada dupla tem um baita jogo na sequência. 1h30 da tarde. Tem o Leipzig enfrentando o Borussia Dortmund. O Dortmund, cara, sabe que não dá mais para perder pontos, né? 10º colocado no campeonato. O Leipzig é o 6º. A situação do Borussia é complicada. Vai ganhar a Champions? Vai vencer o Barcelona? Como é que é? Então, se quiser competições europeias, tem que reagir agora. Grandes jogos, né, nesse sábado de rodada dupla da Bundesliga. Toque de cabeça para trás, Dorgo. O Fernandes sentiu ali a pressão da marcação, rebateu direto. O futebol espanhol é o que mais venceu a UEFA Europa League. São 14 títulos na história da competição, contando, né, a Europa League e Copa UEFA. Inglaterra tem ao todo 9 títulos, foram 17 finais para os times ingleses. Times espanhóis, por exemplo, fizeram 19 finais. Na época, 14 títulos e 5 vices. Na época eu jogava na Europa, eu chamava Sevilha de rei da Europa League, mas ganhava todos. Até hoje ainda é o maior campeão da competição, o Sevilha. Impressionante. A gente costumava brincar que o Sevilha ficava em terceiro na Champions de propósito para ir ganhar a Europa League, né? Agora acabou essa transferência, não tem mais esse caminho para o Sevilha. Mas o Sevilha também está mal das pernas. Até está se recuperando um pouco, mas muito diferente em relação ao que a gente viu nas últimas 2 décadas. 7 vezes campeão da UEFA Europa League, o Sevilha. Disparado o time que mais venceu, né? À frente, por exemplo, de Inter de Milão, Liverpool, Juventus, Atlético de Madrid. Estão ali no segundo patamar com 3 títulos cada. Daqui a pouquinho no nosso intervalo uma chuva de gols, hein? Todos os gols desse mata-mata da UEFA Europa League daqui a pouquinho no nosso intervalo. Vamos ver juntos a classificação da Lazio, a classificação do Atlético Bilbao, a classificação goleada do Frankfurt para cima do Ajax, classificação também do Bodo Glimt, mesmo perdendo hoje, e também os gols dos outros jogos. Que é isso, gente? Vou falar uma coisa, hein? Vamos trazer o gol, por enquanto, da vitória do Lyon contra o FCSB. Vamos trazer também o gol da vitória do Tottenham para cima do AZ. Tá 0-0 Rangers e Fenerbahçe. Os gols dessas oitavas de final da Europa League na sequência para você no nosso intervalo. Não sai daí não, hein? Ô Luiz, eu vejo aquele lance ali, eu lembro de um vídeo agora que o Hernandes fez. Hernandes, que era do São Paulo, né? Falando: tô cansado desse negócio de toquinho, goleiro. Vamos chutar um pouquinho mais pra frente. Chutão faz parte do futebol. Que perigo. É, que quando dá certo, o time é bem treinado, né? Você passa dessa primeira linha, é ótimo. No caso do São Paulo, gerou um lance que foi interpretado como pênalti, né? Na segunda-feira. Não vou entrar na discussão de novo. Exato. Mas hoje aqui, por exemplo, a Real Sociedade foi pressionada, não veio o chutão, conseguiram sair. Mas o United na fase que tá. Vamos ver essa bola que vem para a grande área. Fez o corte no terceiro andar, Mazraoui. Vem o Bruno Fernandes para recuar. Dalot
Meter essa cumprida na direção do Royland. A bola é rebatida. Casemiro conseguiu dominar, né, no jeito extremo, mas conseguiu botar essa bola no chão. Que isso, Bruno Fernandes, querida finta. Casemiro. Tem o Garnacho. Garnacho chegou na bola. A marcação do Munhoz. Espaço para o Kubo. Dorgu vem por trás. O Kubo segura. Dorgu chega na bola. Para ganhar mais uma para o Manchester United. Casemiro. Bem no jogo, hein? Dalot. Bola para o Garnacho. Pedalou. Garnacho. Recua para Bruno Fernandes. Ameaça o cruzamento. Olha para um lado. Abre para o outro. Dalot, condição é boa. Garnacho, cruzamento do Gasteiro. Tira. Aguer. Para botar essa bola para trás. Bola venenosa, ela vem forte. Difícil até para o zagueiro ali. E sai um cartãozinho amarelo para o Marinho pela falta em cima do Bruno Fernandes. O juizão deu a vantagem no lance. E agora volta para dar o cartão amarelo. Em cruzamento. Tá ali o Royland na pequena área, o Zirkzee também. Vem essa bola para fora, pro Dorgu. Mandou para fora. Cara, quanta moral. Chegou ontem. O Rafa jogou quantos anos no United? 8 anos eu joguei. Não cruzaram uma para você bater de primeira, Rafa. Talvez porque eu não tinha essa qualidade toda, né, Luiz? Eu não vou mentir, né? Cruzavam com os Scholes na minha época. Então tá. Essa aí eles davam no pé dos Scholes quando era do outro lado lá. E ele acertava, já acertou várias assim, tá de escanteio. Eu acho que você tava em. Não sei se você tava em campo, você tava no elenco. Quando o Robin fez aquele gol. Eu fui expulso nesse jogo, Luiz. Expulso Porra, tá maluco, Luiz? Não fala isso! Aí é louco, eu fui expulso nesse jogo, pô. Foi sul, então? Aqui, e no outro dia eles ficaram lá falando que eu ficava no primeiro pau onde ele acertou aquele chute lindo lá. Eles falaram, se o Rafa não fosse expulso, ele pegava essa bola aí. Foi o gol da classificação, tá? Só pra você saber. Esse é o nosso... Joguei na podre agora. Posse pro Royland. Não lembrava que você tinha sido expulso, tá? Eu fui expulso nesse jogo, infelizmente. Vem aqui o Casemiro, teve falta! Favorecendo a equipe da Real Sociedade. Mas foi um golaço, foi um golaço. 2-0 Lyon, hein? 2-0 Lyon pra cima do FC SB. No Amar. 2-0 Lyon. Resultado da ida já dava uma ótima vantagem de 3-1. Agora o conforto é ainda maior, 5-1 na soma dos resultados. Daqui a pouquinho no intervalo a gente traz esse gol para você. Olha, você que está com a gente, quase 500 mil aparelhos conectados. Aquele like que é importante. Aquela inscrição também. Se inscreva aqui no canal. Mas tá aí, ó. Patrick Dorgu, dinamarquês, de origem nigeriana, 20 anos de idade. Jogador que veio do Lecce para o Manchester United. Vem o cruzamento para a grande área. Bruno Fernandes está nela. Sinalizando ali qual que vai ser da jogada. Vem o Bruno para mandar direto. Ligue 1 nesse sábado, 2h30 da tarde. Angers e Mônaco. Ao vivo para você conferir conosco. O Angers que é o 13º colocado com 27 pontos. O Mônaco é o 4º colocado com 44 pontos. E no domingo o Lyon, que daqui a pouquinho a gente vai ver os gols dessa vitória parcial do Lyon contra o FC SB. No domingo o Lyon, querendo vaga na Champions, 6º colocado, está ali 2 pontos atrás apenas do 4º colocado, que é o Mônaco. Vai enfrentar o Le Havre, que está lá embaixo, pressionado contra o rebaixamento. Lyon e Le Havre domingo. Angers e Mônaco no sábado ao vivo, o Campeonato Francês para você. É batendo na guerra. Aí o Geraldo Becker. Kubo.
Como vem? Vocês já reclamaram alguma vez, Rafa, desse... Agora falando sério, porque assim, tem essa queda, né? Tem essa ladeirinha ali. Vocês já reclamaram alguma vez? Eu já me machuquei ali jogando, cara. Então, machuquei o tornozelo já contra o Blackburn. Jogando contra o Blackburn, Você foi o único. Não, eu acredito que não, mas é assim, muita gente reclamava e eu acho que, acredito eu, que reclama até hoje. Eu machuquei o tornozelo sério ali, fiquei umas 4 semanas parado, que eu torci o tornozelo naquele morrinho ali. Uma vez eu falei isso aqui numa das transmissões que a gente fez do Manchester United, o pessoal recortou, botou nas redes sociais, eu também foi bronca. Vamos ver aqui a subida do Dorgo, com muito espaço, hein? Holland vem na ultrapassagem, Dorgo! Segura, Remiro. Já é tradição, né? Não é de hoje, já desde que eu me entendo por... Tem décadas isso. Né? Essa ladeirinha ali, né? Enfim. Mas é muito ruim. Eu acho que já tentaram trocar, mas assim, eles adquiriram esse jeito de ser e assim, claro que não são vários jogadores que machucam, né, Luiz? Mas realmente eu concordo com você nesse aí. Como eu te falei, tu falou isso agora e eu já me machuquei ali. Agora, mais uma chegada com o Dorgo, né? Tá muito ativo pelo lado esquerdo. O United tomou conta do jogo depois dos 15 minutos. O Bruno Fernandes fez mais uma boa inversão de jogada. Um lance que saiu de uma saída de bola desde o goleiro. Então o Onaná iniciando, troca de passes da defesa. O United é melhor nesse primeiro tempo até aqui. Aí a bola pode chegar na área. Tentou o giro, Zubimendi. E aí no lado da Real Sociedad, vamos ver como o Alguacil vai usar o banco. Ele tem o Barrenechea, que é uma alternativa natural para a posição do Geraldo Becker, para entrar na ponta esquerda. Poderia até ter sido titular na partida. Hoje ele não tem o Sutic, que seria um titular do centro do campo. Então vamos ver, o Pablo Marinho já tem cartão amarelo, é meio natural que ele pense em mudar. Pode ser o Turrientes para entrar e formar esse trio de meio campistas. Mas especialmente o Barrenechea é muito provável no segundo tempo. E eu acho ainda, Luiz, eu acho que o Manchester tem que usar mais essa jogada vertical. Assim, as melhores chances do Manchester foram com o Casemiro, dando aquele belo passe. Tudo bem que a Real Sociedade recuou um pouquinho o time, mas esses passes verticais que estão fazendo mais efeito para o Manchester United no momento, mais até do que esse passe, essa penetração por dentro. Acho que essa versatilidade do Manchester vai fazer diferença. 4 minutos, estávamos até 49. Nessa primeira etapa tivemos uma paralisação para análise do vídeo. No gol do United, pênalti, também teve ali um tempinho, né, para a arbitragem analisar. Ela passa por... Mas como joga, hein? Como se apresenta Patrick Dorgo para o jogo. Casemiro. É bom ver o Casemiro jogando nesse nível. O cara que participa do jogo, acertando alguns lançamentos na partida. A gente sabe que o Casemiro, com 33 anos de idade, há um ano da Copa, se voltar a um nível legal, fez o passe do Elite. Mazraoui. Daqui a pouquinho no nosso intervalo, os gols da vitória do Lyon. A goleada do Frankfurt. Olha o lançamento para o Zirkzee. Quis dominar na ponta da chuteira, no escapuliu. Por pouco. Casemiro. Aqui o Mazraoui. Casemiro. Que passe, Bruno Fernandes. Ele olhou como se tivesse tentado ajeitar para quem vinha por dentro. O Casemiro tá demais, hein? É o que eu ia falando. Essa bola que o Manchester tem que procurar. Essa bola que tá fazendo um efeito contra o time da Real Sociedad. Terceiro, no mínimo, ótimo passe do Casemiro, né? Como esse armador de trás. Com o Bruno Fernandes jogando na dupla de volantes, né? O Casemiro passa a ser ainda mais esse cara de distribuição. E como o United domina no campo de ataque, a bola volta muitas vezes para o Casemiro achar. E o Bruno Fernandes, como segundo volante, é muito mais um infiltrador, um chegador, já que ele é muito mais um meia. Então o Casemiro está fazendo um belo primeiro tempo mesmo. Essa bola quebrada pro ataque, daqui a pouquinho os gols do dia na UEFA Europa League dessas oitavas de final. Passe por dentro. Fez a abertura Zubimendi.
Oyarzabal bate pro gol, bate travado, Casemiro para trás, corta mal, tenta tirar, Mazraoui. Oyarzabal escorou, vem batida forte do Marinho em cima da marcação. Casemiro faz um belo jogo, né? Mais um bloqueio no chute, tá dando passe, tá fazendo uma atuação excelente até o momento. E vem cobrança de escanteio. Mas esse corte aí pra trás, tudo bem, né? Essa bola se atravessa também, era um perigo. Aí depois ele vem pra bloquear mais uma. Em cobrança de escanteio. Tá na bola, Braz Mendes. Os jogadores da Real Sociedade fora ali pra atacar a bola. Vem o toque de cabeça do Hever na batida de longe. Segurando o Onaná. Bateu o Geraldo Becker. Olha aí, tem gol. Szymanski. 1 pro Fenerbahçe, 0 pro Rangers. Fenerbahçe precisa ganhar de 2 gols de diferença para levar para prorrogação. Tá 3-2 ainda pro Rangers do placar agregado. O que você vai ver daqui a pouquinho com a gente. Por enquanto a vitória do Fenerbahçe. A vitória parcial do Tottenham para cima do AZ. Vitória de 2-0 do Lyon para cima do FCSB. Vamos aos gols também da goleada do Frankfurt contra o Ajax. Da classificação da Lazio, que sofreu, hein? Contra o Vitória Pilsen. A classificação do Bodo Glimt contra o Olympiacos. Todos os gols do dia na UEFA Europa League para você daqui a pouquinho no nosso intervalo. Gizão, pode terminar, que eu tô louco para ver os gols. Apita o árbitro final de primeiro tempo. Bom primeiro tempo. 1 pro Manchester United, Bruno Fernandes de pênalti. 1 para Real Sociedade, Oyarzabal também de pênalti. Tudo igual por enquanto, prorrogação em Old Trafford. Tá você em todo o Brasil ligado na Cazé TV. Intervalo de jogo, 1 para o Manchester United, 1 para a Real Sociedade. Tô aqui ao lado dos Rafaéis, né? O nosso lateral Rafael, ex-Manchester United, ex-Lyon, nosso medalhista olímpico, e o nosso Rafael Oliveira, essa enciclopédia do futebol mundial. Vou começar por você, Rafa Oliveira. Cara, o jogo foi bom em primeiro tempo. Foi bom o primeiro tempo. E a Real Sociedade começou muito bem, né? A Real Sociedade tem 10 minutos ali de um ritmo avassalador, dominando a partida. Chega ao gol com a revisão do VAR. Rafa, desculpa interromper, mas assim, é legal ver isso, a civilidade também, né? O cara tá ali falando não pro juiz, o Stuart chega ali, ele dá uma segurada, ele só fala, ó, dá uma segurada. E a galera segura, vai numa boa, achei legal isso. Foi dentro de um limite ali, né? Agora, a Real Sociedade começou muito bem, o Braz Mendes ganhando duelos, a Real Sociedade chegava, dominava, faz o gol. Mas depois o United chega a partir de um pênalti também, de uma jogada que começa no ótimo lançamento do Casemiro, um dos destaques do primeiro tempo. Bruno Fernandes aparecendo em várias partes do campo, é quem dá o passe, é quem cobra o pênalti. E a partir daí foi um domínio considerável do United. O United fez um bom primeiro tempo, com o Casemiro lançando, com o Dorgo atacando bastante pelo lado esquerdo. Eu gostei da primeira etapa, apesar de ter parado por aí em termos de placar. Achei que o United foi melhor na maior parte do tempo. E aí, Rafa, mas o United, como falou Rafa Oliveira aqui, reagiu bem ao gol. Não, reagiu muito bem ao gol. Os 10 primeiros minutos, assim, não conseguiu jogar, errando muitos passes, passes bobos até. E assim, depois do gol começou a se achar, e eu ainda continuo acreditando que foram nessas bolas, até do Casemiro, foi até mais do Casemiro do que de outros jogadores, que o Manchester United conseguiu achar as melhores chances. Não foi tentando toquezinho de infiltração, foi essas bolas longas que o Manchester teve as melhores chances. Eu acho que deveria persistir e continuar nisso, mas o Manchester foi melhor nesse primeiro tempo. Olha só, domingo tem, hein, gente? Já vai deixando anotado aí, porque domingo, 4h30 da tarde, estaremos todo o time da Cazé TV lá no Allianz Parque para Palmeiras e Corinthians, o derby que define o título do Paulistão 2025. Será que o Palmeiras fica com o tetracampeonato? Ou será que o Corinthians consegue dar a segurada nesse ímpeto do Verdão? Primeiro jogo, tá? Domingo, 4h30 da tarde. O jogo da volta será lá no dia 27. Aí passa uma semana, na outra semana, na quinta-feira. Palmeiras e Corinthians é ao vivo, é nesse domingo, o primeiro jogo da decisão, 4h30 da tarde. O Corinthians está eliminado da Libertadores da América, vem pressionado, portanto, né, mesmo com a classificação para a decisão. O Ramon Dias sabe da pressão que sofre. O torcedor corintiano gostou do ímpeto da equipe na partida de ontem, mas não foi suficiente. Então, será que vai sobrar para o Palmeiras? Quem é que vai pagar esse pato aí, hein? Grande jogo, domingo, 4h30 da tarde, abertura da transmissão
na Cazé TV. Vamos ver se teremos substituições aqui para o segundo tempo. Expectativa principalmente no lado da Real Sociedad, porque eu até falei muito porque gosto de dizer o nome dele, né, do Geraldo Beck, mas ele praticamente não participou do jogo. Tem o Barrenetxea, que o Rafa falou como opção, era cotado até para ser titular no jogo de hoje, camisa número 7. Mas falando pelo lado do Manchester, você falou não apareceu no jogo, eu não escutei você falou o nome do Dalot, né? O Dalot não Geralmente fez. é um cara muito Exatamente, né? Participa do jogo, o Dalot hoje no jogo ele não tocou na bola praticamente. Com o Garnacho na direita, né? Ele perde essa coisa de trazer para dentro para uma finalização. Então ele acaba levando mais para o fundo e impede que o Dalot vá, né? Então acabou interferindo realmente, foi bem discreto. Muito discreto. Vamos nessa, vamos embora para o segundo tempo. O United está no túnel que dá acesso ao gramado. Aparentemente volta sem substituições. Mais uma vez o Bruno Fernandes foi às redes. É o cara do time. Se tem United em campo, se tem gol, se tem jogo bom, se tem alguma coisa que brilha os olhos, é sempre a participação desse camisa número 8. Que vive no United no momento, né? A gente pegou o início dessa temporada, ele e o Rashford eram ou são os dois maiores artilheiros da história do United nessa competição. Porque o United se acostumou a jogar nos últimos anos a UEFA Europa League. Teve participações esporádicas na Liga dos Campeões da Europa e sem tanto brilho quando participou da Liga dos Campeões. Esse cara volta, ou melhor, vem, né, no caso aqui o Rubem Amorim, para ser o condutor desse novo momento, depois de ter feito o Sporting sair da fila, voltar a ser campeão português, quase 20 anos depois, né, foram 19 anos de seca, mas o início de trabalho ainda é um pouco complicado para o Rubem Amorim. Autoriza o árbitro. Bola rolando para o segundo tempo em Old Trafford, Teatro dos Sonhos. 1 para o Manchester United, 1 para a Real Sociedad. Gols de pênaltis. Oyarzabal aos 10, Bruno Fernandes aos 16. Vamos embora para o segundo tempo, sem substituições para a etapa final. Com a galera participando em todo o Brasil aqui no nosso chat na Cazé TV. Ligada conosco. Comentando, hein? Estou de olho aqui na sua participação. Obrigado ao Luiz Paulo. Obrigado ao Cássio, ao Gaibe, ao Douglas Smarce, ao Caio Tavares. A galera que está por aqui. Ao Cavalo Bolado, que manda mensagem também no chat. E por aí vai. Essa é a turma boa do chat da Cazé TV. Alô, cruzamento, tira de cabeça do meu dia. Foi o Aguer, estava lá dentro para fazer o corte. Deixa o like aí, hein? Se inscreve na Cazé TV e deixa o like. Delite vai se mandando para a grande área. Dalot vem para a bola, para mandar o chuveirinho. Deu rebote. Garnacho limpou. Garnacho, Bruno Fernandes, cavadinha. Tirou de cabeça Zubimendi. Aí o Oyarzabal tentava a sobra. Levantamento para a área. Tirou a guerra. Olha o Becker. Tá aí o Geraldo, né? Geraldo Becker. Garnacho. Bruno Fernandes, aí recomeça a jogada com o Casemiro. Dalot por dentro. Bruno Fernandes devolveu. Zirkzee ajeitou. Zirkzee bate para o gol. Defesaça do Ramiro. Deu rebote. Dogo no chão. Brigou. O juizão vai dar, não vai dar. Vai dar pênalti. Pênalti para o Manchester United. Foi uma jogadaça. Casemiro, Bruno Fernandes, Zirkzee, com Højlund, Zirkzee pro gol. E aí, hein? Eu não achei que foi pênalti não, mas uma coisa que eu vou falar é do árbitro, porque ele esperou o lance terminar, isso é importantíssimo, né? Ele esperou para ver se ia sair o gol. Eu não achei falta não, vou te falar a verdade, mas o juiz foi muito bem que esperou o lance todo terminar para marcar o pênalti.
Por enquanto o pênalti marcado, eu quero a sua opinião no chat. Cara, o chat tá enlouquecido, tá? Geralmente é dividido no chat. Essa aqui, Rafa, tá todo mundo dizendo que não foi. Eu também acho que não foi. O Elizondo nem faz nenhum movimento para abrir a perna, né? Ele não expande de forma alguma ali a área de contato, digamos assim. Para mim não foi pênalti também não. Agora, outra boa jogada construída pelo United a partir de tabela, de movimentação, que é um mérito importante do United no jogo. Mas para mim não foi pênalti não. Eu tô com o Rafa Oliveira nessa aí. Pra mim não foi pênalti isso aí não. Isso aí é assim, eu vendo daqui, olhamos a imagem várias vezes, não foi nada. Vamos ver o que o VAR vai fazer nesse lance. O que a gente sabe é que foi uma defesaça do Remiro. O goleirão pegou um chutaço do Zirkzee, que é no cantinho, e aí, professor, tu tá se enrolando. E o VAR tá analisando. E a gente tá vendo aqui essa conversa do Aritz Elizondo com o Patrick Dorgo. Um tentando convencer o outro que não foi, o outro tá dizendo que foi. Pelo visto, checagem está terminada. A gente sabe que o VAR na Europa, ele é pouco intervencionista. Ele não analisa, não chama para todo e qualquer lance. Aí é o seguinte, se encostaram, houve o toque. O árbitro de vídeo respeitou a decisão do Benoit Bastien. Mas Luiz, tem que chamar, porque o cara não fez absolutamente nada. O defensor, ele ficou parado, pô. Apenas isso, o VAR tem que chamar nesse lance. Tem pênalti. Momento de definição. Pênalti confirmado, já autorizada a cobrança. Ele de novo, Bruno Fernandes na bola. Artilheiro do time, craque do time, vem Bruno Fernandes! Gol do Manchester United! Tranquilo, hein? Gelado Bruno Fernandes, deslocando com um toque sutil na bola. 2 para o Manchester United de virada. 1 para Real Sociedad. Bruno Fernandes tirou o peso. O goleiro caiu de um lado, a bola foi do outro. Calmo, frio, artilheiro Bruno Fernandes. United na frente, Rafa Oliveira. O Bruno Fernandes fazendo o dele, né? Fazendo a parte dele. Não foi pênalti, não teve chamada do VAR, ou seja, o VAR não considerou um erro claro para chamar o árbitro ao monitor. E aí eu acho que tem uma questão que é mundial, né? A gente viu muito esse debate depois do pênalti da segunda-feira, entre Palmeiras e São Paulo e tal. Checar se houve toque não é checar se teve pênalti. O haver ou não haver toque não é determinante, não é definitivo para chegar e falar teve contato, então foi pênalti. Não, pode ter contato sem ser pênalti. E pra mim foi o caso aqui, como foi o caso no lance do Vitor Roque também, enfim. Né? O United, o Bruno Fernandes sem nada com isso, foi lá e converteu. Eu volto pra origem do pênalti, porque foi uma bela jogada trabalhada pelo Manchester United. Bons toques rápidos, triangulação. O United tá na frente por um lance muito discutível de arbitragem, mas tá na frente porque é melhor no jogo também. Rafa, 2 United, 1 Real Sociedad. Não, concordo plenamente com o Rafa Oliveira. Assim, joguei no Manchester, com certeza num jogo como esse, eu vou estar torcendo pro Manchester, mas não tem como. Isso aí não foi. Não tinha o que o defensor fazer no lance. Ele tava correndo, e nem correndo muito, tá? Ele tava meio, só parou, pô. A bola veio, o cara bateu no pé dele e caiu. Então, não posso ser também cego e não ver. Ali pra mim não aconteceu nada. Aquilo ali, o pênalti é totalmente absurdo, na minha opinião. Mas a torcida e o Manchester, e infelizmente não tem nada com isso, e estão comemorando com certeza esse gol, e já vinha melhor, como o Rafa falou. A galera no chat, o Cabra louco diz aqui, para mim foi pênalti claro, porque ele fez a alavanca na hora ali da finalização. Assim, essa é a opinião do Cabra, que está aqui no nosso chat. Mateuzinho, Eduardo Gonçalves, o Leon Guedes, o Danilo José manda aquela clássica, né? Se for chorar, manda áudio. Tá bom. No dos outros, isso que eu ia falar. fresco, né? Quando é contra o seu time, você não vai falar isso. Tem gol, hein?
James Maddison é gol do Tottenham. O Tottenham vai se classificando às quartas de final da Europa League. Vai passando pelo AZ depois da derrota 1-0 na Holanda. Só para passar as quartas do momento, então, já que não tem nenhum indo para prorrogação no momento, Tottenham e Eintracht Frankfurt, Bodo Glimt e Lazio, esse é o único que já está definido porque os jogos já acabaram. Rangers e Atlético Bilbao, mas Fenerbahçe está vivo contra o Rangers. E Lyon e Manchester United. Bola para o Højlund. Chegou Højlund. Protege bem. Volta para o Garnacho. Se manda Dalot. Chegou o Diogo Dalot. Cruzamento rasteiro. Vai brigar o Garnacho. Tira lá de trás o Becker. Aí tá sozinho para brigar pela bola o Oyarzabal. E tem gol também de Mikal Tadzi. Aqui pode cravar, tá? Dentro dessa lista do que você falava, de quem vai, de quem não vai. O Lyon vai. O Lyon já passou. Tá 6-1 no agregado. O Lyon já passou, né? Falta só o apito final. Então o Lyon se classificando para enfrentar ou United ou Real Sociedade. Ganhou Zirkzee. Por baixo era pro Højlund. Agora o Højlund bem no jogo, o Zirkzee bem no jogo. Rafa, você que jogou lá tanto tempo, né? Atacante do United, tem uma pressão imensa e hoje os dois jogando bem. E vamos falar do Dorgu também, né? Dorgu tá jogando muita bola. Desde o primeiro tempo tá jogando muita bola. Assim, colocaram ele na ala ali, ele vem jogando, assim, surpreendente não é, porque o Manchester contratou ele para isso, né? Mas vem jogando um grande futebol até o momento. E faz muita diferença pro estilo de jogo do Rubem Amorim ter esse ala mais incisivo, né? Ter esse cara que ocupa o corredor, ataca, chega ao fundo, e é algo que faz falta até do ponto de vista de deixar o time mais vertical, mais agressivo, mais rápido, que é uma cobrança até por DNA do Manchester United também. Hoje o Dorgu fazendo um bom jogo mesmo. Vem 3, hein? 3 mexidas de uma única vez na equipe da Real Sociedade. O Becker vai deixando o gramado. Vem aí com a número 7, o Ander Barrenetxea. Tá aí o camisa 7 em campo. Deixando o campo também o Aritz, né? Na verdade o Zubeldia, né? Deixando o gramado também. Pro Aramburu. O Turientes entrou no centro do campo, no lugar do Pablo Marinho mesmo. Então troca o meio-campista por outro, o Turientes entrando para ser esse meio-campista junto com o Brais Mendes e o Zubimendi. Olha a pressão. E o Aramburu entrando na vaga do Zubeldia. Eu até achei que por ter sido logo após o gol sofrido, ele já lançaria o Oscarson, que é a referência para botar um centroavante. Olha o recuo, passe é ruim por dentro, Garnacho. Passe curto agora, hein? O Oscarson é a alternativa de um 9, né? Já que o Oyarzabal é um ponta de origem que foi virando cada vez mais um 9 móvel, até porque pelas lesões ele foi perdendo muito da explosão, né? Ele era um ponta bastante agudo, teve lesão grave e tudo, e acaba participando mais do jogo a partir desse 9, às vezes falso 9. Mas uma alternativa que o jogo deve pedir mais pra frente é o Oscarson como 9, e aí o Oyarzabal pode jogar em outra função. Segundo tempo, vai ficando dramático aqui para a Real Sociedade. A Real vai sendo eliminada. Tem muito jogo pela frente, 11 minutos, quase 12 aqui no segundo tempo. Virada do Zubimendi. Aí o Barrenetxea está esperando essa bola aqui do lado esquerdo, mas vem primeiro no Munhoz. Turientes. Aí o Elustondo, né? O Aramburu vai fazer a lateral direita. Camisa número 19. Vem, toca, gira, Mendes. Agora é a vez do United ficar no campo de defesa. Aguiar. Passe do marroquino, vem por dentro. O Bruno Fernandes para ganhar a bola. Zirkzee no contra-ataque. Højlund tem Zirkzee por dentro. Højlund é um touro, botou na frente, Højlund bateu cruzado, passa pelo Garnacho. Nesse sábado tem Ligue 1, ao vivo aqui na Cazé TV, 2h30 da tarde, Angers e Mônaco. O Angers 13º colocado, o Mônaco é o 4º colocado, né, querendo aí se consolidar nas vagas de Champions
principalmente em competições europeias. E no domingo é dia de Lyon e Le Havre. Lyon pode ser o próximo adversário do Manchester United aqui na UEFA Europa League. 10h30 da manhã, o Lyon sexto colocado, 42 pontos. O Le Havre é o 16º, né, lutando contra o rebaixamento. 10h30 da manhã, nesse domingo, é a Ligue 1, ao vivo aqui na Cazé TV. E Luiz, eu acho que o importante para o Manchester, que eu acompanho bastante o Manchester, é segurar o resultado. O Manchester não vem conseguindo segurar o resultado. Ou o Manchester empata, ou o Manchester perde. Quando está com a vitória não consegue manter, como foi contra o Arsenal agora no fim de semana. Eu acho que é importante segurar esse resultado, até para os jogadores ganharem confiança, né? Não ficar com esse ciclo de tô ganhando, vou empatar, tô perdendo, vou empatar. Eu acho que esse jogo de hoje é importante para o Manchester para isso também, para conseguir segurar esse resultado aí e classificar com segurança. E mais um bom passe aí do Casemiro, né? A bola veio um pouco alta, ganhou a altura e perdeu velocidade, mas chegou nos pés ali do Bruno Fernandes. O Manchester United ele toma gol basicamente todo jogo, né? O último jogo que o Manchester United não tomou gol foi no dia 30 de janeiro, pela Liga Europa contra o FCSB, né? O que a gente chama aqui no Brasil de Steaua Bucareste. De lá para cá tomou gol em todos os jogos. Hoje também já tomou gol. Não tem sido fácil a vida da torcida do Manchester United. Aí não dá para o Barrenetxea chegar nesse passe. E também vai dar aquela pesada no clima lá no País Basco, né? Atlético Bilbao venceu, se classificou. Faz uma temporada muito melhor que a Real Sociedad, que até alguns anos, né? Ano passado, por exemplo, jogou a Liga dos Campeões da Europa. E esse ano a final é no novo San Mamés, que é a casa do Bilbao. Então tinha essa expectativa, essa esperança aqui do torcedor de repente poder passar também, de seguir nessa briga para quem sabe lutar pelo título lá na frente. Lembrando que eles estão no mesmo lado da chave, podem se enfrentar na semifinal, caso a Sociedad vire aqui ou se classifique nos pênaltis. Frankfurt já classificado. Bodo Glimt Laje, por enquanto, uma quarta de final definida. O Frankfurt, por enquanto, vai pegar o Tottenham. Vai ser outro grande jogo nas quartas de final. Aqui, desse lado da chave. O United vai se classificando para enfrentar o Lyon. O Atlético Bilbao vai esperando o Rangers ou o Fenerbahçe. Por enquanto, é o Rangers. Vão se desenhando as quartas de final dessa edição da UEFA Europa League, que você acompanha completinha aqui na Cazé TV. Barrenetxea é habilidoso, hein? Olho nele, camisa 7, sabe dar tratos da bola. Brigou, ganhou na moral, Barrenetxea, escanteio, chegou, travando, Casemiro! E se olhar, você sabe pra quem foi, né? Foi pro Dalot, né? Ele olhou, e aí, Dalot, como é que é a parada? Casemiro veio salvar a pátria, depois deu uma olhada ali pro Dalot. Escanteio pra Real. Vem pra bola Brais Mendes. Brais Mendes levantou na marca do pênalti, está lá o Delite. Completa Bruno Fernandes. Aí o Garnacho para puxar o contra-ataque. Tá sozinho o Garnacho. Foi bem para desarmar na bola. O Munhoz depois já desarmado também na moral. Giro. Bola com Heaven. O torcedor vai fazendo barulho. Chegou bem na antecipação aqui o Zubimendi. Essa bola não saiu não. Zubimendi. Deu uma patinada, conseguiu ficar de pé ainda o Zubimendi. Cavadinha para a entrada da grande área. Bruno Fernandes tira. Antecipação na boa também do Elustondo. Agora o contra-ataque com o Rony, só que está todo na defesa do United. Então aí é trabalhar, tocar ou achar alguém na ultrapassagem. Que bolão, vai subir o cartão vermelho. Que passe do Zirkzee. O Aramburu acabou de entrar.
Ele praticamente não tocou na bola e já está expulso. Que bola maravilhosa. Eu falava, é organizar ou achar alguém lá na frente. E só tinha um cara. Que era aqui o Dorgo. Que bola maravilhosa. E a expulsão aí, Rafa, o que você acha? Como lateral que você foi. Vou ver até o lance novamente. Assim, ele ia para o gol. Como foi falta e ele ia direção para o gol, ali é para expulsão mesmo. E eu vou de novo falar do Dorgu. Tá fazendo uma partida excelente ali na ala. E novamente, assim, vamos falar do passe também do Zirkzee, né, que foi sensacional. Mas o Dorgu vem dando esse passe para ele. Isso é importante. Às vezes tu tem o passe, mas o jogador não corre, não acompanha. E o Dorgu tá fazendo isso, tá fazendo magicamente. Aquela coisa, quando você tá na rua, tá dirigindo, você não olha o retrovisor, você não sabe nem de onde vem. Você quer entrar na pista da esquerda, de repente você bate. O Aramburu nem viu o Dorgu, quando ele olhou, já tinha atropelado. Ele foi muito mal na cobertura do espaço às costas, né? Ele acaba fazendo a leitura de forma equivocada, se chocando, se atrapalhando, cometendo uma falta, parando um contra-ataque com o campo aberto, que caracteriza o cartão vermelho. Num lance que ele poderia, tudo bem, o Dorgu é mais rápido que ele, mas ele poderia ter tentado dar sequência no combate, né? Correndo um pouco mais e não indo pro choque. Ele foi batido muito facilmente. E depois saiu um cartão também para o Oyarzabal pela reclamação. 18 minutos do segundo tempo. Com um homem a menos, a Real Sociedad. Você no chat achou que era para vermelho ou não era? Manda aí, ó. Em lançamento para a grande área, De Ligt passou, voltou para ele, De Ligt mandou para fora. O Perninha 77 aqui no chat falou, foi para vermelho, não dá para negar. Matheus Braga, quem diz que não foi nada usa substâncias ilícitas. Ele mandou diferente, né? Mas eu tô indo aqui. Flávio Saraiva. A Real Sociedad em peso no ataque conseguiu se atrapalhar toda. E vamos ver o que o Alguacil vai fazer. Ele pode colocar o Traoré para fazer a lateral direita, né? Abrir mão de um jogador, por exemplo, o Takefusa Kubo, que é um jogador importante, mas está muito apagado. E aqui vem Garnacho para sair na cara. Garnacho para trás. É pro Dorgu, bateu, travado. Para brilhantar a jogada e o jogo que ele tem feito, né? Porque agora o passe veio para ele, Dorgu. E depois tinha a posição de impedimento também do Garnacho, que o Zirkzee está brigando, hein? Impressionante. O United joga bem, né? A gente pode falar de várias... O Garnacho estava impedido na sequência da jogada, mas a gente pode falar de várias decisões discutíveis, arbitragem e tudo, mas o fato é que o United é melhor no jogo e tem alguns bons destaques individuais. O lá na ala esquerda, o Zirkzee muito participativo, Bruno Fernandes e Casemiro no centro do campo. O United é melhor que a Real Sociedad. Vamos ver como administra essa vantagem numérica agora. Tem gol importante, hein? Cup Miners, é gol do AZ. AZ e Tottenham, por enquanto, indo para a prorrogação. É o Pierre Cup Miners, né? O irmão do T1 Cup Miners. A Juventus, né? O T1 Cup Miners. Mais de 22 minutos para a Sociedad, não interessa, um jogador a menos, não importa mais. A Real tem que ir pro ataque, tem que buscar o resultado. As primeiras Zirkzee, Bruno Fernandes buscando o Højlund. Olha o espaço para o Kubo. E ficar de olho também para ver se o United faz um bom jogo, como já destacaram Rafael Oliveira e o nosso Rafa aqui também. Mas agora tem um homem a menos. Quer dizer, o adversário tem um homem a menos, o United tem um homem a mais. Precisa manter a mesma estrutura. Vale a pena modificar, ficar mais ofensivo, tentar controlar mais. Enfim, são dúvidas aqui que o Rubem Amorim deve ter nesse momento da partida. 22.
Dominando. O Mendes, o Brasil. Essa bola acabou saindo e ficando com a equipe do Manchester United. Desse sábado, rodada dupla da Bundesliga para você, em líder Bayern de Munique vem a campo para dar cada vez mais passos rumo ao título alemão. Vai enfrentar o Union Berlim. O Union Berlim é o 14º colocado, está lá perto da zona de rebaixamento, mas é um time difícil de fazer gol, difícil de ser batido. Union Berlim e Bayern de Munique, sábado 11 da manhã, e no sábado aí 1h30 da tarde tem duelo por vaga em competições europeias. Tem Leipzig e Dortmund ao vivo para você curtir com a gente. Dortmund não pode perder mais tempo. Se quiser reagir na temporada, é agora. Dortmund vai jogar também o Mundial de Clubes, né? Grupo do Fluminense, E o Elustondo voltou para a lateral direita e é mais um amarelado pelo Dorgo, né? Com a expulsão do Aramburu, o Aritz Elustondo voltou para a lateral direita. Ele tinha virado zagueiro com a substituição anterior. E o Zubimendi baixa para ser o zagueiro, deixando Brais Mendes e Torrientes como os dois volantes. É uma alternativa do Alguacil para não mexer no time, né? Ele poderia colocar o Traoré para fazer a lateral direita. Ele tem o Oscarson, se quiser lançar um centroavante, tá aí o Oscarson, vai entrar. Então é uma última cartada ofensiva que ele tem no banco de reservas, contar com o seu centroavante. E olha como é corajosa a Sociedade, vai pro ataque pressionar essa saída de bola do Manchester. Garnacho, Casemiro. Boa bola do Casemiro, hein? Højlund pro Garnacho, grande ataque, Dogo na segunda trave, Garnacho para trás, para ninguém, sobrou pro Højlund para fazer, pegou mal o Højlund. Que chute foi esse do Højlund? Da Renecheia de primeira, a bola é acelerada, vai ou não vai? Não foi, né, o Zubimendi. Højlund sabe que perdeu uma baita oportunidade. E Luiz, são esses contra-ataques que o Manchester não pode perder agora, né? Eu acho que com um jogador a mais, esses momentos que vão ter espaço, né? Porque agora deu até uma recuada da Real Sociedade no jogo, mas tá pressionando lá em cima, e esses contra-ataques até o Garnacho também poderia ter feito muito melhor. É o último passe, é a finalização, é matar o jogo, né? É o que o Manchester tem que fazer agora, não pode ficar perdendo essas chances bobas. Você vê aí o número de finalizações. 17 finalizações do Manchester United no jogo. Boa virada, hein? Grande passe pro Dorgo, dominou. Meia altura vem o cruzamento, tira lá de dentro o Zubimendi. Bom passe do Heaven. Aí o Patrick Dorgo. Na frente, bolão do Bruno Fernandes. Dorgo tentou o passe, brigou pela bola. Zubimendi vem para travar, ela sai à linha de fundo. E olha só como chegou. Que passe do Bruno Fernandes. Ele tá louco, cara. Que bola maravilhosa. E o levantamento para a grande área. Bruno Fernandes na bola. Levantamento do Bruno. Primeira trave. Casemiro. Subiu o Zirkzee de soco. Faz o corte goleiro. Tirou lá de dentro o Gemiro. Para botar essa bola na linha de fundo. Escanteio pro United pelo outro lado. E a galera só grita o nome dele, né? É Bruno, é Bruno, é Bruno. Ele adora. Sim, na fase ruim só tem um cara que se salva. É o camisa 8. Bruno Fernandes para levantar a primeira trave. Voltou. Delite brigou, bate era o Højlund. Tirando lá o Brais Mendes. Vai lá, Bruno Fernandes para levantar essa bola. Casemiro! Tá jogando o Casemiro, hein? Olha lá o domínio do Bruno Fernandes. Tá maluco. E depois ele já ia meter essa bola na boa pro Casemiro, hein? Joga muita bola o Bruno Fernandes, tá maluco. Tô gostando do jogo do Casemiro também. Olha o Zirkzee.
Os gols vão saindo, gols importantes. Szymański, 2-0 para a equipe do Fenerbahçe. Cara, o Mourinho vai enlouquecer hoje, hein? Se passar aqui, Mourinho enlouquece. Casemiro. Primeiro jogo, lembrando pra galera, né? Primeiro jogo foi 3-1 pro Rangers na casa do Fenerbahçe. Agora o Fenerbahçe tá devolvendo os dois gols e tá levando pra prorrogação. Tá bonito de ver, hein? Mata-mata das competições europeias. (28 minutos 29). Luizão, olha lá, mete a mão no cartão, anota coisa pra lá, anota coisa pra cá. (29 minutos), tá sorridente o Bruno Fernandes. Vem pra bola com o pé direito, levantou na marca do pênalti, fez o corte de cabeça, Guerra. O rebote do Dorgo. Eu vou te falar, o Rafa, você, todo time que é campeão fica em grupo, né? Manchester United deve ter seu grupo lá. Acho que o cara deve elogiar o Bruno Fernandes lá, hein? Os caras elogiam muito, cara. Os caras são apaixonados nele. Os caras falam muito lá no grupo. Esse grupo? Tem esse grupo aí. Tá. O pessoal reclama às vezes da finalização, né? Do Rony. Não, do Bruno Fernandes esquece. Só elogio, né? Só elogio. É que o pessoal gosta de criticar. E jogador gosta de falar mal dos outros, né, Luiz? Sabe como é que é, né? Os caras são meio corneteiros, mas tô lá no grupo. Tô acompanhando aqui, e fica só falando. Tô lá no bolo, tô só puxando. Tá vendo, não? Ah, de vez em quando, não tem jeito. É, rapaz! É no grupo do Ascarsson tá aí, hein, Rafa? É a alternativa que tinha o Alguacil, né? Ele abre mão do Takefusa Kubo, que fez um início de jogo promissor, mas depois não produziu praticamente nada. E coloca um centroavante que ele tinha como alternativa, né? O islandês entra para ser esse 9 da reta final. Vai deixar o Oyarzabal mais solto no ataque. De novo. Mas agora passa a ter um alvo para essas saídas mais diretas também a Real Sociedade. Por enquanto, 2 jogos indo à prorrogação, hein? Rangers e Fenerbahçe e Tottenham e AZ. Barrenetcheia, cartão amarelo. E olha aí, ó. Por enquanto só um jogo vai para prorrogação, porque Odobert faz o terceiro do Tottenham. 3 Tottenham, 1 AZ. O Tottenham vai se classificando à próxima fase. Então bem interessantes essas quartas, hein, de Europa League. A chave vai ficando bem interessante. Alô. Bola pro Garnacho. Ligado, né? O Mazraoui. Mazraoui também, né? Só nessa temporada de United. Deixa eu ver o Bruno. Vamos ver o Bruno. A galera pediu chute. Ele segurou, pensou demais. Zubimendi sobrou pro Bruno Fernandes. Dizer o seguinte, o Mazraoui só nessa temporada de Manchester United já jogou como um terceiro zagueiro. Já jogou de lateral. Já jogou de ponta, enquanto o Casemiro ganha mais uma bola. Já jogou de meia. Esse cara já jogou de tudo. O Bruno Fernandes! Segura, Gameiro. Ele tá me lembrando do John O'Shea da minha época. Com muito menos técnica, né, John O'Shea? Sim, exatamente. O O'Shea jogava de tudo mesmo. Zagueiro, lateral, volante. Às vezes até meia na segunda linha pelo lado para fechar. O Rafa, ele tá no grupo aqui e ele coloca aquele gol que ele fez contra o Asco com cobertura quase todo dia. Pra falar, olha aí o golaço que eu fiz, amigo. Esquece. Sentido o Zubimendi. Que mexida na equipe do Manchester United. Vem aí o Tommy Collier. Casemiro vai sair.
aplaudidíssimo Casemiro. Eu vou falar. Escuta aí, escuta galera. Excelente partida do Casemiro. Um dos melhores em campo é que é um jogo em que o United tem vários candidatos ao melhor em campo, né? O Bruno Fernandes, o Douglas, o Zirkzee, o Casemiro. Muito bom o jogo dele. Aliás, ele já tinha ido bem no jogo da ida também, né? Atuações assim podem levar o Casemiro de volta à seleção brasileira. Alô, Dorival Júnior. Olha o Casemiro. É que o Ugarte está voltando de lesão também, né? Que é o titular da posição. Mas o Casemiro deixa uma mensagem aproveitando a chance na Europa League. Galera, manda aí no chat. Casemiro, tem chance na seleção ainda? Quando eu digo deixa uma mensagem pro Rubem Amorim. Acho que para a seleção acho menos provável. Foi o Rafa, tu falou, e ele não vinha nem jogando, né? Antes do Ugarte machucar, ele não estava nem jogando. E assim, ele fez um jogo candidato a ser um dos melhores da partida. É que se a gente for olhar, né? Assim, o Bruno Fernandes foi puxado para virar da dupla de volantes. E aí, a disputa ali passou a ter o Ugarte como titular, mas o Collier em alguns momentos estava à frente do Casemiro, inclusive na escolha do Rubem Amorim. Para embora o Elustondo. E vem o Traoré, que perdeu boa parte da temporada por lesão, era um titular da temporada passada, lateral direito. Coloca uma opção um pouco mais ofensiva para jogar na lateral direita agora. Ficou muito tempo fora por lesão. É o cruzamento para a grande área. Traoré devolveu de cabeça lá para dentro, tirou de qualquer jeito o Heaven, deu sobra, Traoré bateu, olha a sobra, chegou para dominar, Oscarson. Não dominou legal. Não, e até a gente estava falando, né, Rafa, do Casemiro, até o próprio Toby Collier chegou a ficar na frente do Casemiro, né? Assim, em alguns momentos. Então é realmente o Casemiro dando a volta por cima aí e fazendo um excelente jogo e buscando novamente o espaço dele, que é muito importante, que é um jogadoraço. O Traoré está em campo, o Traoré quase não conseguiu jogar hoje, né? Porque teve questão do visto, aí teve que ir para a França para poder ir para a Inglaterra. Zirkzee, que jogada! Linha de fundo, tocou, Garnacho bateu, travado na bola pelo Munhoz. Aí o Collier pegando a sobra. Garnacho dá aquela passada de pé em cima da bola, ajeitou para quem vem de trás, é o Bruno. Na frente, que passe, Zirkzee, defendeu o Ramiro! O Bruno Fernandes tá demais! Tá jogando o fino da bola. Cruzamento vem na segunda trave, Zirkzee pra fora! Impressionante. O United não consegue matar o jogo. Não consegue botar essa bola pro fundo do gol e respirar com tranquilidade. Que jogadaça que fez o Mazraoui. Essa bola foi pra fora. Que jogadaça. Toda ela, né? Foram duas jogadaças. E assim, e é um Manchester que é aquilo que eu falei, não consegue definir, precisa fazer esse terceiro gol, matar o jogo. Falta isso pro Manchester às vezes. Mas tá criando as chances. Tá criando as chances e assim, quando cria a chance tem que tentar fazer o gol, porque tá com menos um a realçar? Tá. Mas a qualquer momento pode fazer um gol numa bola parada, alguma coisa. Então, nessa jogada assim, o Manchester tem que tentar sempre matar o jogo. E que passe do Bruno Fernandes na jogada antes. Que isso, todo mundo achou que ele ia chutar, ele achou o Zirkzee sozinho no meio da área. Em lançamento. De cabeça vai tirando o De Ligt. Torcedor do United vai cantando forte. Tá bonito de ver. Pode cantar aqui, Rafa. Eu gosto do chat, cara. Eu não vi o nome que passou. O cara falou que o Rolling não jogava no Juventude aqui no Brasil. Aí é loucura. Aí é loucura. Vai lá, aí é loucura. Mas eu gosto de ver isso. Há 22 E tá criticando o Juventude ainda. Porque eu gosto do Juventude. O Juventude é um motivo. Mas eu entendi o parâmetro que ele quis dizer aqui no chat. Vem a bola tocada com o De Ligt. Olha, esse tá jogando demais, hein? Zirkzee.
Bruno Fernandes. Passe no Collier. O United vai se classificando. O gigante Manchester United em busca do bicampeonato da Europa League. Olha, Heaven. O Naná. Veio para ganhar o Højlund. Vão se definindo as quartas de final da UEFA Europa League. Olha na ultrapassagem. E aí nada. Ele deu. É pênalti para o Manchester United. Ele deu. O Traoré fica louco. O Traoré está enlouquecido com o pênalti marcado. Será que vem um hat-trick de pênalti aí? O juizão. O que foi? Mas isso é contra a regra, professor. A não ser que seja um impedimento. Aí você não precisa ir lá no gramado dizer que não houve nada, ó. Cadê o capitão? Tá querendo os capitães para explicar o que aconteceu. E aí? Cara, não é possível que ele deu esse penal, hein? Pode ser que a imagem mostre o pênalti. É que não mostraram de novo. Mas de novo, gente. Aí a gente tem que explicar protocolo. Tem que, enfim, falar de novo. O juiz, no campo, ele sinalizou o pênalti. Eita. Agora, eita. Não. Ele toca a bola. Não pênalti não. Eu também não. Mas assim, mas no campo ele sinalizou o pênalti. Exato. Se ele vai retirar o pênalti, ele só poderá fazê-lo por intervenção do VAR, sem ir ao monitor, por impedimento. Senão ele tem que ir à cabine, ir ali ao monitor, analisar o lance. Isso é o protocolo. Qualquer coisa diferente disso a única hipótese aí é se, por exemplo, o Bandeira, que estava muito longe, chegou para ele e falou: ó, não foi nada, e aí ele vai na do Bandeira. Não, e a impressão que eu fiquei agora... Não, a Bandeira estava do outro lado. Né? Não, tô só falando assim, como hipótese de mudar uma marcação de campo. A impressão que eu fiquei sem uso do VAR é que o próprio Dorgo fala pro juiz que não houve o pênalti. Que ele chega pro juiz e fala assim, ó, não foi pênalti. Aí o juiz vai lá e tira o penal. Cara, essa foi assim. Se foi isso, vamos ver aqui, o passe vem. Aí também, não é que veio o passe, desculpa, veio um tiro, né? O Oscar só não conseguiu dominar. Garnacho. Nem ele. Segurou Bruno Fernandes cara a cara para matar Bruno Fernandes. Gol! Do craque do time! Bruno Fernandes para botar o Manchester United nas quartas de final. É o cara da decisão. É o cara dos jogos importantes com essa camisa. Bruno Fernandes resolve a parada. 3 para o Manchester United. 1 para a Real Sociedad. Bruno Fernandes, hat-trick. 3 vezes Bruno Fernandes. Ele começa a arrancada da própria intermediária. O Garnacho dá o passe em condição legal. Ele olha, calibra, bate e mata o jogo. 3 para o Manchester United. 1 para a Real Sociedad. Rafa Oliveira. É um belo contra-ataque, né? Começa com o domínio errado do Oscarson, né? A ideia de ter uma referência do outro lado, uma tentativa de ir para uma abafa, de ter um 9, a bola acaba queimando no Oscarson do outro lado e o United consegue aproveitar muito bem o contra-ataque. Ficou muito mais bonito o hat-trick do Bruno Fernandes sair de um gol de contra-ataque do que de um pênalti que teria sido realmente um erro grave, mais um da arbitragem. Eu estava revendo aqui, eu também fiquei com a mesma impressão, de que o Dorgo chega para o árbitro, fala alguma coisa, tanto que o Traoré aponta para ele e depois o árbitro chama o capitão de cada lado e muda a marcação. Muito provavelmente foi isso mesmo. Ó, se isso realmente aconteceu,
Pelo que a gente viu nas imagens, pode ter sido e parece ter sido isso, o Dorgo de uma personalidade imensa, hein? Rafa, 3-1 United! É isso, é uma almanaca de contra-ataque ali. O Garnacho também, paciência para esperar, né, a movimentação, não foi afobado e só esperou o Bruno Fernandes passar. E o Bruno Fernandes, como exímio finalizador, passador, colocou a bola para a rede. E é isso, o Manchester matou o jogo nesse final de partida com toda certeza. Tem 3 minutos. Aqui vem Bruno Fernandes. Garnacho. Højlund pediu. E vamos falar a verdade, hein? O Dorgu salvou o juiz, hein? E aí esquece um pouquinho do protocolo, tá? Enquanto sai o quarto gol, no Amar faz o quarto do Lyon para cima do FCSB. Aí esquece um pouquinho aquilo que eu falava do protocolo, porque o juiz, ele tá voltando atrás em cima de uma marcação do jogador em campo. Falou, cara, não foi nada. Conta coragem, hein? A gente viu isso acontecer aqui no futebol brasileiro. Num lance que o Rodrigo Caio, São Paulo e Corinthians, hein? Isso. Um jogo, se eu não estiver enganado, o choque, ele fala, olha, não foi simulação, não foi pênalti, não lembro agora exatamente como foi, mas ele veio para dizer para o juiz o que tinha acontecido, que o Jô não tinha pisado no goleiro do São Paulo, era isso, né? O Jô tinha tomado o cartão, o juiz tira o cartão porque o Rodrigo Caio vai lá e avisa que o que o juiz viu não tinha acontecido. E quem tinha pisado, na verdade, era ele. Tinha pisado no goleiro do São Paulo. Então, aqui, um lance parecido. Olha aqui, e um lance que futebol é analisado pelo resultado. Se tivesse o United depois tomado um gol. Exato. Porque estava aberto o confronto, estava 2-1. O pessoal ia mudar a leitura que vão fazer da atitude dele. Que bom para ele, até que para o futebol, né? Esse gesto tão bonito não seja poluído por uma análise resultadista. Que passe, hein? Que passe pro Eriksen. Sobrou pra ele. Ajeitou. Højlund voltou pra fazer, hein, Dorgo? Vai no gol, garoto. Essa altura do campeonato, o torcedor da Real Sociedade vai entender. Dorgo com o Højlund. Højlund fintou. Linha de fundo na área pra trás. Olha o chute da Lô. Gol do Manchester United. Goleada. 4 pro United. 1 pra Real Sociedade. Pouquinho mais compatível com o que a gente viu em campo, hein? Grande goleada do Manchester United. Dalot. Vibração do Onaná, que foi até o campo de ataque comemorar com o português. Jogo da Dalot, frio, né? 2 por 8. Olha lá. 4 pro Manchester United, 1 pra Real Sociedade. Rafa. É isso aí, agora o jogo já estava praticamente aniquilado. O Dalot foi lá e foi muito feliz. Uma boa jogada do Manchester, com quase vários jogadores tocando na bola. E é isso, assim, jogo terminado. E falando um pouco mais, Luiz, sobre o Dorgu, eu acho que a inteligência do jogador, né? O jogador tá vendo que tem VAR, tem tudo. Eu acho que isso também, além de mostrar o caráter, mostra a inteligência do jogador em campo. Com toda certeza que ele pensou também, o VAR não vai dar o pênalti, vou logo falar aqui. Rafa Oliveira, segundo gol dele na temporada. Segundo gol dele na Europa League. Dalot! Com a assistência do Højlund, e o United conseguindo um belo de um resultado, um jogo grande da temporada, e mais que o resultado, a atuação, né? O United vence, goleia, faz um bom jogo. É claro que a gente vai poder falar sobre questão de arbitragem. Olha o Oscarson na área. E o do bate-rebate, o United tá com ela com o Mazraoui. E do ponto de vista da construção do placar, é evidente que o impacto do pênalti do 2-1 é tremendo, né? É gigantesco, muda completamente a dinâmica do jogo. Então não é só você chegar e tirar um gol do placar final e falar, teria sido 3-1. O jogo foi outro a partir do momento que o pênalti foi marcado de uma forma muito questionável, o pênalti do 2-1.
Mas mesmo naquele momento, a própria jogada que deu origem ao pênalti mal marcado era uma jogada de um time que trabalhou bem a bola, que jogou bem, que se impôs. O United foi muito mais time que a Real Sociedad na partida de hoje. Olha só, e você que tá ligado com a gente, tá 4-1 pro Manchester United contra a Real Sociedad. Daqui a pouquinho vai começar a prorrogação. Ainda não terminou o jogo, tá? Entre Rangers e Fenerbahçe, tá 2-0 pro Fenerbahçe. O Mourinho comemorou o segundo gol com aquele gesto tradicional dele de calma, 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 calma. E vai ser o seguinte, a nossa live que tá com o mosaico, que mostra todos os jogos do horário, comandada pelo Gonçalo Luiz e pelo Luiz Folha, essa vai ser a live que vai mostrar para vocês também a prorrogação de Fenerbahçe Rangers, né? O jogo completinho da prorrogação. E todo mundo que tá aqui com a gente agora vai precisar fazer nada. Daqui a pouquinho a gente vai jogar vocês para lá, vai todo mundo curtir junto esse momento fantástico que vai ser a prorrogação de Rangers e Fenerbahçe, hein? Essa altura já tô até querendo que o juiz termine o jogo logo, que eu quero ver a prorrogação, hein? Vai acabar o jogo, 4 para o Manchester United, 1 para a Real Sociedad. United e Lyon num duelo imenso nas quartas de final. O Tottenham também vai se classificando. Tottenham 3, AZ 1, Tottenham classificado. Terminou agora. Olha o passe, o chute vem fraquinho. Tottenham e Frankfurt, grande confronto nas quartas. Bodo Glimt e Lazio. Lyon e United. Bilbao e Fenerbahçe ou Rangers. Vai começar a prorrogação e você vai ver ao vivo aqui na Cazé TV. É, galera, não perde nada, hein? O Bimendi mete a cortada. Munhoz. Vai acabar o jogo, professor. Já sinalizou o impedimento. Só acabar. Apita o árbitro, fim de jogo em Old Trafford. Sai zica. O Manchester United enfim consegue uma goleada. Enfim vence um jogo com autoridade contra um adversário relevante. 4 para o Manchester United. 1 para a Real Sociedad.